Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita. Nesta semana, estamos estudando a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você ainda não é subscrito no meu canal, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Lá no site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Lá no site você também tem as canções que são indicadas para serem cantadas na Escola Bíblica Dominical, tanto a música quanto a letra. Se você quiser esses slides que estão ao fundo, você pode baixar quando você quiser no seu computador. É gratuito, não te custa nada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá estudar a nossa lição. A lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Esta lição ela foi escrita pelo pastor Douglas Batista. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Se nós quisermos este espírito de sabedoria e de revelação, precisamos ter conhecimento de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos em conhecermos a Deus, mais nós temos sabedoria e mais nós somos revelados da palavra de Deus, para que assim possamos transmitir a mensagem que salva, que liberta e que leva o homem para o céu. A verdade prática da nossa lição, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Todos nós que temos uma vocação, devemos trabalhar para o Senhor conforme a nossa vocação. Esta vocação, ela inclui a herança. Receberemos uma herança de preciosas riquezas. Quais são essas heranças? Nós vamos estudar algumas delas em nome do Senhor Jesus. Depois nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. O que é iluminação? Nós vamos estudar a iluminação espiritual do crente. O que é uma iluminação? No sentido espiritual, iluminação é ligar a luz do entendimento. Quando a iluminação divina implica novos conhecimentos ou coisas futuras, nós chamamos de profecia. Quando a implicação compreende uma implicação do conhecimento já dado, ou seja, conhecimentos que nós buscamos através da palavra de Deus, então nós chamamos de iluminação. Mas vem uma pergunta: como que Deus ilumina as mentes dos que estudam a palavra de Deus? É necessário a ajuda imprescindível do Espírito Santo. Então, para que nossas mentes sejam iluminadas,
para que nós sejamos revelados pela palavra de Deus, é necessário o Espírito Santo na nossa vida. Jesus Cristo disse aos seus discípulos em João capítulo 14 e o versículo de número 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. O nível mais básico da iluminação é o conhecimento do pecado. O conhecimento do pecado, ele é imprescindível, porque se a pessoa não tem o conhecimento do pecado, ele não reconhece que ele é um pecador e não se arrepende, não pode ter o Espírito Santo na sua vida para que a palavra de Deus seja iluminada para ele, ou para que ele seja revelado. O Salmos 18 e o versículo 28 diz: sim, tu acendes a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. O Salmo 119 diz que é o maior capítulo da Bíblia Sagrada, é uma canção, um louvor, uma adoração ao Senhor. E no versículo 130 diz assim que a exposição da tua palavra dá entendimento ao simples. Então esse versículo, ele estabelece o método básico da iluminação de Deus. Então o nível básico da iluminação é o conhecimento do pecado. Sem o conhecimento do pecado, o homem não pode, não reconhece que ele é um pecador. Não reconhecendo que ele é um pecador, ele não vai pedir perdão ao Senhor Jesus, não vai ser perdoado, não terá então o Espírito Santo para iluminar esse conhecimento, ou para iluminar outros conhecimentos da Bíblia Sagrada. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, dá luz e entendimento a ele. Por esta razão, somos repetidamente encorajados a estudar a palavra de Deus. O Salmo 119, o versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os versículos 98 e o versículo 99 diz: o teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, iluminação, nós a temos quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então ele nos ajuda, ele nos ensina e ele nos ajuda a lembrar. Veja que para lembrar, você tem que ter conhecimento. Como eu vou lembrar de algo que eu não conheço? Então eu preciso conhecer para ser lembrado pelo Espírito Santo. Foi o que Jesus disse: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o que Jesus diz? Então eu tenho que estudar o que Jesus disse para eu ser lembrado pelo Espírito Santo. Na introdução da nossa lição, já esclarecemos o que é iluminação. Paulo, como apóstolo e pastor de igrejas, ele agradece a Deus pelos eleitos alcançarem as bênçãos espirituais recebidas por meio da salvação e o dom do Espírito Santo como uma virtude especial da graça de Deus. Então veja que os salvos em Cristo Jesus,
aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram a sua vida ao Senhor, que se decidiram voluntariamente seguir a Cristo como Senhor da sua vida, recebem bênçãos espirituais por meio da salvação. E recebem também o dom do Espírito Santo como uma virtude especial da graça de Deus. Somos exortados por Paulo a louvar a Deus, agradecidos pela nossa salvação ou pela nossa eleição para a salvação. A nossa eleição para a salvação, ela é conquistada quando nos arrependemos dos nossos pecados, pelo Espírito Santo que nos ilumina e nos inspira a compreender a importância da palavra de Deus, a grandeza da herança divina e o poder de Deus. É o que nós vamos ver na lição. Veja que a pobreza espiritual se define em ser chamado para a salvação e não ser iluminado pelo Espírito Santo para a compreensão das riquezas celestiais que estão disponíveis aos que quiserem. Então, o que é pobreza espiritual? Eu sou chamado para a salvação, mas eu não busco ter o conhecimento de Deus, eu não me aproximo de Deus. Se eu não tenho conhecimento de Deus, se eu não me aproximo de Deus, eu também não tenho compreensão das riquezas celestiais. Eu sou salvo, mas eu não sei de nada, eu não sei o que eu vou herdar. E aí é pobreza espiritual. O primeiro tópico da nossa lição, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo ora a Deus por seus leitores e na sua oração ele pede que o Senhor lhe conceda o espírito de sabedoria e revelação. Veja que Paulo, ele estava preso em Roma, numa prisão em Roma, e agora ele escreve uma carta circular, uma carta universal. Nessa carta, ele pede a Deus por todos aqueles que iriam ler essa carta. Ele pede ao Senhor que lhes conceda espírito de sabedoria e revelação. A sabedoria deveria ser usada para uma correta concepção e compreensão do Evangelho. Ou seja, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu tenho sabedoria de Deus. A revelação deveria ser usada para a inspiração imediata das verdades do Evangelho, que não poderiam ser descobertas pela razão humana. Ou seja, tudo aquilo que eu não consigo, que eu não tenho compreensão através do meu estudo, das minhas pesquisas, da minha dedicação a estudar a palavra de Deus, tudo aquilo que eu não consigo ter nos meus estudos, eu vou ser revelado. Mas eu só vou ser revelado se eu me dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Ninguém é revelado de alguma coisa por Deus se ele tem preguiça de estudar a palavra de Deus. O desejo do apóstolo era que os crentes leitores desta carta fossem capacitados a compreender o Evangelho e perceberem quão glorioso é a glória dessa obra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, era o desejo do apóstolo Paulo que os leitores desta epístola compreendessem o Evangelho e percebessem quão gloriosa é a glória desta obra, a obra da salvação na vida do homem.
O apóstolo Paulo também queria que, por iluminação do Espírito Santo, compreendessem a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. A chamada de Deus ou é para a salvação, ou é para o serviço, conforme a sua vocação. Em Efésios 4:1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual é a sua vocação? Então você vai servir a Deus, você vai trabalhar para o Senhor, você vai servir ao Senhor conforme a sua vocação, não com a vocação do outro. Não é a vocação que você deseja, a vocação que você quer, não. É a vocação que você tem, que Deus te deu. Conforme a sua vocação, você deve trabalhar para o Senhor. O apóstolo Paulo intercedia a Deus para que os crentes fossem iluminados pelo Espírito Santo quanto à esperança da vocação. Assim poderiam conhecer profundamente a sua vocação no chamado de Deus. Esta esperança, ela divide-se pelo menos em 3 aspectos. A esperança dos salvos, chamada para a salvação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e versículo 9, ele diz: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos. Outro aspecto, esperança dos trabalhadores da obra de Deus chamada para o serviço. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Efésios 4:1. Depois nós temos o terceiro aspecto, esperança do servo bom e fiel, a vida eterna. 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Então nós temos a chamada para a salvação, chamada para o serviço e chamada para a vida eterna. O que são as riquezas da glória da sua herança? Paulo queria que os crentes entendessem sobre esta herança que Deus deu aos seus eleitos. Quais são? São as bênçãos que acompanham o plano da salvação recebidas na terra e as bênçãos eternas recebidas no céu. Bênçãos espirituais que acompanham a salvação, perdão dos pecados e adoção de filhos aqui na terra. Colossenses 1, 26 e 27, Paulo escreveu dizendo: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Apocalipse 22, 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. São bênçãos espirituais que acompanham a salvação, e nós a conhecemos aqui na terra. Nós temos o perdão dos nossos pecados e a adoção de filhos.
bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Veremos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o adoraremos para sempre. Participaremos das bodas do Cordeiro, receberemos o galardão e outras bênçãos que não são reveladas, mas que são herança do Senhor desde a fundação do mundo, mas ainda não foram reveladas a nós. É um mistério. E nós a saberemos quando lá estivermos com o Senhor. O segundo tópico da nossa lição, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza e força significa os maiores de todos os poderes. Neste caso, o maior de todos os poderes é o poder divino, que realiza transformação e salvação no homem. 2 de Pedro 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja que o maior de todos os poderes é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele transforma o homem. O poder de Deus tira o homem das trevas e coloca o homem na luz. Somente o poder de Deus pode fazer essa transformação no homem que está perdido. Pode operar nele as bênçãos esperadas pelo serviço da sua vocação nas riquezas da herança. Efésios capítulo 1, versículos 1 e versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua herança nos santos. O poder de Deus é sem comparação. O poder de Deus muda em um momento o que eu e você não podemos mudar a vida inteira. Deus falou uma vez, Salmo 62:11, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Em Efésios capítulo 6, e o versículo de número 10, Paulo nos aconselha a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e nos garantiu vida eterna. Atos capítulo 2, versículo 32, o apóstolo Pedro, quando pregava um dos seus sermões, o primeiro sermão dele, ele diz que Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A cada dia nos fortalecemos com a oração, com a qual somos abençoados com a comunhão com Cristo. Ou seja, quando nós oramos a Deus, fortalecemos a nossa comunhão com Cristo. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos fortes na força do poder de Deus quando a nossa alimentação é a sua palavra. Ou seja, a nossa comunhão com Deus é a oração. E a força do poder de Deus, a alimentação para a nossa alma é a sua palavra. Nos alimentamos com a palavra de Deus e ficamos fortalecidos no poder de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando nós, para alimentarmos o nosso corpo, nós comemos a comida que alimenta o corpo, mas para alimentar a alma, nós necessitamos da palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, e aí ficamos fortes com o poder de Deus na nossa vida. A condição para viver no poder de Deus não está nos exercícios religiosos, não está nas superstições, não está nas crendices que mais parecem mágicas, como o copo com água abençoada, a unção com óleo e outras crendices a mais. A condição para viver uma vida no poder de Deus é viver uma vida diária no temor a Deus, sempre tementes a Deus. 1 de Pedro 3:15, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é viver uma vida no poder de Deus, estar sempre preparados, andando, vivendo uma vida de temor ao Senhor sempre. E quando alguém nos questionar a razão por que somos salvos, a razão por que vamos à igreja, a razão por que congregamos, a razão por que oramos, a razão por que estamos sempre na escola dominical, nos cultos de ensino, nos eventos da igreja, nós então temos palavra, temos mensagens, temos graça para receber, porque nós estamos vivendo uma vida diária no poder de Deus. No capítulo 6 da carta aos Efésios, a partir do versículo 10, Paulo fala da armadura de Deus, que significa que as vestes espirituais, como se fosse um soldado, mas de Cristo, armados para uma batalha espiritual, revestidos do poder de Deus. Ora, se nós vivemos uma vida espiritual, a nossa batalha é espiritual. E nós lutamos com o quê? Com armas espirituais. E estamos revestidos de poder com ela. Efésios 6, 10 e 11, do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estamos em uma batalha espiritual, por isso, na força do poder de Deus, usamos armas espirituais e lutamos, não contra carne e sangue, mas contra seres espirituais. Efésios 6 e 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mundo se volta, irmãos. O mundo se volta contra a nossa fé, se volta contra a nossa igreja, contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra a nossa vocação e também contra a nossa vida. Mas, se o poder de Deus, que é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, estiver operando em nossa vida, nós venceremos o mundo. 1 de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somos vencedores com a força do poder de Deus, somos nascidos de Deus pelo poder de Deus, cremos no poder de Deus. Jesus nos salvou mediante
o poder de Deus Pai. Na cruz Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou sob o poder de Deus. O poder de Deus nos torna fortes para fazer parte das riquezas imensuráveis que Deus tem para aqueles que voluntariamente se prontificaram para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico da nossa lição, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Assim como Jesus foi exaltado, os crentes também em Cristo serão exaltados. A ressurreição de Cristo após a morte garante aos cristãos uma vida após a morte. Veja que a ressurreição de Cristo após a morte garante àqueles que morrerem em Cristo, garantem a estes uma vida eterna após a morte. E tereis vida e vida com abundância. Então, assim como Cristo foi exaltado na sua ressurreição, assim serão aqueles que por fé o seguem. Romanos 6, 8 e 9 diz assim: ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Assim como Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, também os crentes que morrerem salvos no dia do Senhor se levantarão de seus túmulos pelos mesmo poder para viverem eternamente com Cristo. Então há uma esperança. Aqueles que servem a Deus, aqueles que glorificam a Deus, aqueles que voluntariamente se decidiram por Cristo para viverem uma vida em Cristo, têm a esperança de viverem eternamente com Cristo. Qual é a sua esperança? Filipenses 3, 20 e 21, Paulo disse assim, escrevendo a sua carta à igreja que estava em Filipos: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É de lá que nós esperamos o Senhor. Ele vem para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para perto dele para sempre, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou pelo poder de Deus. Foi assunto ao céu, sentou-se em um lugar de honra à direita de Deus. Esse grau de exaltação, também está assegurados aos salvos, assegurados à igreja eleita, a igreja salva. Está assegurado aqueles que vivem uma vida na presença de Deus. Serão exaltados assim como Cristo foi exaltado, porque viverão uma vida eterna com o Senhor para sempre. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo. Então, pela graça nós somos salvos. A nossa salvação é pela graça, é um favor imerecível de Deus. Nós não merecíamos salvação,
mas agora somos salvos pelo poder de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então nós ressuscitamos, saímos de uma vida de pecado para vivermos uma vida com Cristo. E ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós estamos assentados nesses lugares celestiais porque nós vivemos uma vida em Cristo Jesus. Todos aqueles que vivem uma vida em Cristo Jesus estão descansados dos seus pecados, estão livres para louvar a Deus, livres para adorar a Deus, livres para glorificar a Deus, livres para servir ao Senhor. Não somos mais presos, não estamos mais presos dos vícios, não estamos mais presos no pecado, não estamos mais presos naquilo que desagradava a Deus, mas estamos livres de toda a pecaminosidade, de toda a corrupção do mundo. Estamos livres para adorar o nome do Senhor. A exaltação de Cristo na sua morte, ressurreição e honra, ao voltar ao seio do Pai e assentar-se à sua direita, além de nos garantir participação na vida celestial, também traz duplo benefício à igreja. Deus fez de Cristo a cabeça da igreja. Então veja que Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Agora ele designa a igreja a expressão plena de Cristo. Então, nós somos representantes de Cristo. De que forma? A luz de Cristo deve estar na nossa vida, porque as pessoas nos veem, ou seja, vê Cristo através de nós. A igreja é a expressão plena de Cristo. E Deus vê os crentes através de Cristo. Se eu não tenho Cristo, não tenho a luz de Cristo, e o Senhor Deus não nos vê. Mas se nós estivermos em Cristo, a luz de Cristo em nós, Deus então, ele contempla a igreja de Cristo através da luz de Cristo que está na nossa vida. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Mateus 16, 18. E sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios 1, 22, 23 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados e queridos irmãos, vamos continuar, vamos permanecer na presença de Deus, sempre buscando o conhecimento de Deus, e então seremos iluminados pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus vai nos revelando a cada dia mais os mistérios de Cristo, e a cada dia mais vamos então nos fortalecer no Senhor. Primeiro, a nossa comunhão com Cristo, ela é fortalecida com a oração. A alimentação da palavra de Deus fortalece a nossa alma, para então estarmos sempre firmes, sempre fortes na presença do Senhor, e assim aguardando a vinda de Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja,
que acontecerá a qualquer momento. Mas precisamos vigiar, precisamos melhorar a cada dia mais na presença de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.